Do Jeremias. O Jeremias, quando está quase na hora de fechar o bar, ele vinha. E ele sentava ali, pegava uma pinga com cinar ou com cinzano, sentava na mesa e ficava virando o copo e não tomava. E virando esse copo, o Zé Cardilho chegava lá. Tá, vira logo para nós que quer fechar o bar. Você fica virando, vira lá para dentro e vai embora. E aquela do violão, você lembra? Não, do violão eu não lembro. Bom, estava sentado lá, vou contar até a peça. O Gomes lá, aquele que era agrônomo. Gino Gomes. Isso. O Hélio Ricói, o Álvaro Dergueste, o Arthur Dergueste, o Ludovico. E o baixinho que... Tinha um baixinho também, que eu não lembro o nome. E estavam lá bêbados já e cantando. O Carquejo. O Carquejo estava junto também. Triste madrugada foi aquela que eu perdi meu violão, só cantava aquilo. Já era 3 horas da madrugada. O Zé encheu o saco, chegou lá, deu uma ajeitada na dentadura. Vê se vocês acham logo esse filho de uma puta de violão que eu quero fechar o bar. Vê se vocês acham logo esse violão. Aí saiu um atrás do outro, foi embora. Tava o Araldo Arruda também. Tava o Araldo também. Aquele sem nariz. Bom, Olino, e o que aconteceu com o Manuel Borges e o Dr. Marinho Rosa? Nossa, é muito picante. Isso aí deixa pra lá. Pode contar? Claro que pode. Era uma época do Natal. O Marinho Rosa era advogado, mas era um cara gozador também. Um dia o Mané Borges estava lá no balcão, na época do Natal, lá meio brabo. Chegou o doutor Marinho, ué, você ganhou o que do Natal de ano bom? Eu ganhei o Então o Marinho falou, então filho, você pôs o sapato na janela, você pôs a... português que ficou louco. É porque lá ajudava tudo essa cambada que não media o que contava. É. Tem mais alguma história de pastel? Do pastel do Pedro Iriguela, lá do... Aquele era... E pôs Arne no seu pastel. E tirou. O Gaio estava lá fazendo o pastel, ele pediu deu a mordida e falou, ô Gaio, quem é que pôs carne nesse pastel? O Gaio falou, fui eu. E quem que tirou? O Gaio falou, você quer carne? Vai lá no açougue do Tonhão. Quer comer carne, vai no açougue do Tonhão. Tem uma do Zé, passou um dia o finado Tufaz, ultimamente da vida dele, andava arrastando o pé. O Zé olhou e falou assim, olha, o Tufaz, se é estrada de terra, você não perde ele de jeito nenhum, porque é 2 riscos que vai embora. É 2 riscos. Ele vai arrastando o pé direto. Domingos, a hora que eu cheguei, você perguntou se eu tinha encontrado a azeitona do pastel. Conta essa história pra nós. Não, essa história aí
Nós fazia pastel para vender. Então, eu falei, quem achar uma azeitona no pastel, eu dou tal coisa, dou um presente. E tinha um cara... Nestor Próspero. Quem? O Nestor O Próspero. Nestor viu eu falar aquilo, enfiou a mão no vidro de coisa e pegou uma azeitona e depois ele comeu a azeitona e depois ele começou a fazer que ele achou as sementes. Eu falei, eu vi você enfiar a mão lá dentro do vidro de azeitona. Tem azeitona. Não ganha nada. Não ganhou nada. Bom, é isso aí, né? Nós estamos hoje na casa dos irmãos Cardilli, juntamente com o Domingos, o Lino, o Guerino Cardilli, né? Mais conhecido por Lino, e o Pacal. Pacal, freguês daqueles de ficar sempre junto lá. Tem mais alguma história que vocês estão lembrando? A gente não lembra, não? Eu acho que vocês estão escondendo as histórias picantes, viu? Qual? As Tem uma picantes. Tem uma do Zé que ele comprou um TL e foi lá para Campina da Lagoa. Essa E é... aí na volta a gente perguntou, e daí? Que nem ele chamava o mais novo dele de Sarambé. E o Sarambé foi bem? Ele tá dirigindo bem? Falou, ele tá, mas ele pescoceia ainda. Na hora de engatar, ele pescoceia. Eu acho que vocês esqueceram a história do homem que foi na Lua também. Não sei se- Aquela já está aí. O homem foi na Lua. Ah, aquele da lua, quem nunca está contado. O cara abriu o pastéis, falou, aqui não tem nada aqui dentro. E o Gaio falou, os americanos foram na lua, não acharam nada, você quer achar num pastel? Está marcado isso aí também? Essa não estava marcada aqui. O pessoal está soprando no meu ouvido aqui. Ah, Não era para contar? é para contar. Não tem uma história do Padenir, não? De padre tem um monte. Então, cadê a história do Padenir? Não é padre Denir. Não é o Padenir? É outro padre, né? Essa história é do meu tio Antônio, ele tinha carro na praça. Um dia enguiçou não sei o que, e a buzina, e ele estava experimentando a buzina. Tá. E o padre encheu o saco e saiu na janela e falou, você estava enchendo o saco aí com essa buzina desse carro aí. E o tio então virou assim, e vocês quando pegam esse pino aí é bem. Sabia que tinha alguma esquecida aí. O padre tentou orientar dele. Eu não sei que padre era aquele tempo. Tem aquela história do Atos, da máquina de costura. Eu estava sentado na calçada com esse Atos e ele queria vender uma máquina de costura. E o Cadão estava sentado naquele banco lá da igreja, bem em frente ao bar. Então ele falava, essa máquina faz isso, chuleia, não sei o que, faz zigue-zague. Eu falei, será que essa máquina cozinha também? Eu vou casar com essa máquina. O Cadão se matava. Você lembra do Cadão? Eu lembro. Clóvis Gentil. Até hoje o Cadão fala isso. Quem que é esse aí? Eu fui do Dr. Mário Gentil. Cada um já Irmão do Tim. O Cadão. É, que ele também ele estava sempre no meio da Não saía do bar, ele, o Mário Branco, o Tim. Era os homens da madrugada. Um engradado de bebida no prédio. Tem alguma história? Quem levou Tem uma que cada Fui eu que- o Ganito dormiu em cima da sacaria de cerveja lá.
Ah, eu não lembro. Lá não. na padaria, ele pousou lá, ficou bêbado, deitou lá e amanheceu lá. Dentro da padaria do bar. Ganito. Mas isso aí Dormiu no depósito de cerveja. tem uma da cerveja Guinness, com o Nestor Próspero. Tinha uma cerveja inglesa, o nome dela era Guinness, você lembra, né? A Guinness cuidou. Então, era forte a cerveja, uma garrafinha assim, enchia 20 garrafas. Um dia o Zé falou pro Nestor, quem beber essa no gargalo, eu dou uma caixa de presente. Ah, então a caixa já é minha, já puxou ela pra cá. Pegou, abriu ela e tocou no gargalo, saiu pro nariz. Saiu pra orelha, pra tudo lá. Era forte mesmo a Guinness. Era inglesa, era importada. Saiu até pro nariz, para o ouvido. Também a promessa era de ganhar uma caixa. Ainda ele pegou e puxou já pro lado dele a caixa. Mas bebeu, né? Bebeu nada. Não deu nada, não deu. Tava morrendo afogado. O Nestor Próspero, ele era muito metido, né? Tá bom. Como que foi a do engradado que o senhor levou lá? É, me fizeram eu subir aquela escada lá com a carga nas costas e era mentira. Era 1º de abril. Precisei levar e trazer de volta aqui. Um dia nós E eu aprontamos, dei a bronca, viu? aprontamos uma com o Nané Borges. O Dito Jagunço trabalhava lá. Então nós inventamos que o doutor Ramos pediu uma cesta de vinho. Parece que 20 garrafas de vinho para levar lá. Que o Dito Jagunço pegou, pôs a cesta, deixou, chegou lá. O doutor Ramos, o que é isso aí? Ué, o senhor ligou para trazer vinho aqui. Eu lá bebo vinho. Pode sumir disso aqui para lá. De chego, saiu xingando. Xingando, e chegou em casa. E ele se divertia, né, chorando. E xingando a mãe de quem falou aquilo, ele falava. Quem inventou isso, a mãe dele vai pro Dantibaço, não sei o que lá. Mas ele falava o diabo. Ah, do Zé, que ele foi fazer a viagem, deixou o telefone, acho que foi o Nino, ele deixou o Nino lá para. Falou, qualquer coisa, se tocar o telefone, que não tinha mais outro carro de passe, você fala que foi o Zé, que é o Zé Cardilli. Aí eu não sei onde que o Zé foi. Capacete. E pegou e ligou lá no ponto de táxi para saber se tinha ligado. O Zé ligou lá, acho que foi o Nino, que foi lá atender e atendeu, ele falou, quem está falando? Aqui é o Zé Cardilli de lá. Falou, não pode ser que aqui também é o Zé Cardilli. Não podia falar. E aquela do Tamirique. Tem muitas do Tamirique. Também. E ele era professor, ele estava dando aula numa escolinha lá no Curupá. Então teve uma hora que ele chegou, estava com os pés em cima da mesa e chega o diretor lá da escola. Falou, professor, você tá esse exemplo que você dá para os alunos? Ah, a minha aula é de acordo com o salário. O diretor ficou quieto porque ele também ganhava pouco. Não tinha uma molecada que ia com moeda, batia no Marcão e queria azeitona? Ah, isso Você lembra? não lembro, não. Eles queriam comprar azeitona? Eu lembro que nós vendia pão de montão, né?
e jogava o dinheiro atrás nós pegava para não ir fazer troco, jogava o dinheiro lá. E o moleque do lado de lá, com um fio de arame, puxando as notas por baixo. E estava enchendo o bolso de nós. E eu dei a volta e dei uns murros no moleque, uns pontapés. E ele falou, eu tenho que levar pão em casa. Eu falei, mas você fez de comprar o pão, veio roubar dinheiro. Ele acabou nisso aí, não precisou fazer nada. Ele puxava o dinheiro com o araminho e ia fazendo um estoque. E nós vendendo pão e jogando o dinheiro lá. E ele pescando. Aquela história da água lá. Tem uma história da água. Tinha um cara, chamava Paulo Pulizão. Essa você lembra, né? Não. Quanto mais fio, mais água bebe. Como é que é? Era um dia de sexta-feira maior. Temperava aquela sardinha, comia com pão. E tava de gente no coxo lá, o Zé. Chega esse Paulo Pulizão, ele era feio, né? Feio que dava medo. E o frito estava junto até aquela hora no coxo. Então ele chegou, esse Paulo Pulizão, falou para ele, dá um copo d'água. O Zé encheu um, bebe. Dá outro, já deu outro. Dá outro. Ele falou, quanto mais feio, mais água bebe. Esse frito Lamaroso quase morreu de tanto rir. Quanto mais feio, mais água bebe. O pior é que ele era feio. É, a Balachita, tem uma história? Da Balachita? Aquela lá que quem achava máquina de costura, televisão, o Mazarope que estava no meio também. Desembrulhava que tinha prêmio na bala, e não tinha, era mentira. Não, mas tem uma outra também, né? Para que eles vêm aqui? Só para fazer isso, aquilo e... Ah, isso aí é lá, essa história. Essa aí é meia picante. Não, é só meia. Dá para contar. É que estava encalhada as balas de chita. E o José fez aquilo lá num instante e vendeu as balas chita. É isso aí. Essa do padre que eu falei, não aconteceu com eles? Não sei. Chegou um produto novo no bar, chegou um, pra que é aquilo? Ah, aquilo lá é bom pra engordar criança, pra deixar forte, pra não sei o que, não sei o que. Aí chegou outro, o que é aquilo lá? Ah, é pra engordar criança, pra deixar forte, pra não sei o que, não sei o que. Eles começaram a ficar irritados, todo mundo perguntava. Aí o pessoal viu que eles estavam irritados, aí combinaram, né? Todo mundo de perguntar que era para deixar nervoso mesmo. Não teve uma história assim? Aí o próximo que entrar aqui, eu vou falar que isso aí serve para tampar a boca do curioso. Uma coisa pior. Aí escutaram. Foram buscar o padre. Eu não sei que padre. O padre vai lá e pergunta para que é. Chegou o padre, para que é? Não tem uma história assim. Tem outra pior do que essa aí. Pior ainda. Tem aquela do sabugo. Aquela é picante. Você lembra, né? Tem uma do Tamirique, que ele falava que ele ia meditar lá no cemitério. Ele falou que ele estava sentado embaixo das árvores no muro, no cemitério, meditando. E vinha uma turma do baile,
Quando eles vinham se aproximando de mim, eu dei aquele grito de lobisomem. Eles saíram numa velocidade que nem a égua do Berto Meto não Aquele grito de lobisomem. Tem aquela do Nelson Gonçalves também. Ele não podia ver o Nelson Gonçalves cantar. Então o Zé ligou o rádio bem alto, ele levantou, vou lá no capacete. E aí que ele saiu, o Zé ligou pro capacete e contou a história, põe o capacete e pôs uma também. A mesma música. Ele chegou lá e entrou. Aqui também, ele falou. Saía cada uma. O Lina, e a cobrança do Zé lá no Osório do Moca? Você que sabe bem que o Zé foi cobrar o Osório do Moca lá na Campina da Lagoa. Essa tem uma história boa dessa, mas eu não lembro como é que foi, viu? É meia picante. Essa que é boa. Meia não, é muito. É muito pesado. Conta da cobrança do... Hã? A cobrança do Zé lá do Osório do Moca, ou não lembra? Eu não lembro direitinho. Eu sei que tem negócio de peido no meio. Tem ou não tem? O Zé foi cobrar. Peida mais. O Zé foi cobrar o Osório do Moca lá na Campina da Lagoa. Chegava lá e o Osório do Moca nada de pagar. E um dia falaram pro Zé, É só que estava ei, mas o Osório tá bem lá na Campina da Lagoa, coisa e tal. Ele falou assim,